Agora sim, chegando ao vivo aqui no Instagram, um pouquinho atrasado, mas vamos começar a fazer resenha no meu Instagram com o pessoal. Tá carregando o hino, e aí, Jacó, tudo bem? Agora sim! Agora Agora deu, sim. professor! Boa noite! A técnica entrou aqui em ação aqui, o Ingo Júnior, a Tere entrou em ação, o pessoal deu certo aqui. Temos um produtor aí, então. Aqui, ó, doutora, vem cá, doutora. Mostrar a doutora aí, ó. Deixa eu ver. E aí, Tere, tudo bem? Boa noite! Tudo bom? Boa noite. Legal. Tá tudo bem com vocês? Tudo jóia. Que legal. Ô Ingo, o que você tá mais sentindo Fala. falta aí nesse momento de isolamento social, cara? A gente tá sem futebol, presumo que seja o principal desfalque aí, né, na nossa rotina, mas o que você tá mais sentindo falta nesse momento? Cara, o que eu mais sinto falta é porque, além do nosso trabalho do futebol, o pessoal não consegue acompanhar a gente fora. Então, o que eu mais sinto falta é aqueles domingos de manhã que a gente toma o café, já pega a mochila, prepara o material, e aí o Jean passa aqui com a Dublô aqui, a gente embarca. Essa estrada, essa conversa de estrada, esse almoço na estrada, então toda essa resenha, essa movimentação para a gente conseguir chegar nos jogos. A maior falta que eu sinto é essa movimentação dia de semana, principalmente à noite também, que a gente viajava. Então, é uma rotina que foi cortada, assim, que ficou um vazio muito grande, Cacá. Muito grande. Eu sempre brinco, Ingo, que eu tô preso num eterno sábado, cara, porque era o dia que dava para descansar da rotina da semana, mas que se preparava para um domingão de futebol. Mas esse domingo não chega, cara. Não tem o domingo de jogo. A lógica é bem isso mesmo, Cacá, é bem isso. Então, a gente fica nessa rotina que é sábado e é sempre sábado. Então, é impressionante. É claro que a gente, como hoje eu saí, eu já vi uma rotina bem diferente nas praias, nas ruas. Aqui o pessoal está entrando no normal, né? Agora, não sei se já estamos nesse período para começar a normalizar, mas o pessoal já está encarando o vírus de frente já. Pois é, deixa eu mandar um abraço pro Gustavo Megia, tá trabalhando lá no futebol paranaense. Um abraço, Gustavo. Também aqui para Bruna Sestrem, pro Luciano Médio, diretor da TVBE, um abraço, Luciano. Para Renata Simas, pro Luan, zagueiro do Marcílio Dias, muito obrigado, gente. A ideia é fazer um bate-papo aqui, vocês podem interagir com a gente também. Ô Ingo, agora eu quero voltar no tempo, cara. Como é que você foi para o caminho do futebol? Quando é que você decidiu que seria treinador e trabalharia com base? Como é que foi esse início da tua carreira? Cara, eu comecei estudando base, né? Eu fiz muitos cursos de base, principalmente em Curitiba, Jopef. Então, eu tinha uma noção muito forte a respeito de base. E eu era, como muitos pais, eu era um cara totalmente transtornado por causa do trabalho com a categoria de base, assim. Eu ia ver, então ia ver joguinhos, ia ver... E isso me deixava muito incomodado, assim, do tamanho que era tratada a base como amadorismo, né? Então, dava a bola para a garotada jogar, ia tomar cafezinho e deixava a gurizada jogando bola, ou fazia escolinha para agradar os pais e cobrar mensalidade. Então, eu era muito descontente com a categoria de base, até que um dia um filho meu, o Ingo Júnior, foi jogar um GEI e eles perderam uma partida numa situação muito, muito tranquila de se vencer. Aí eu comecei a pensar, vou me dedicar um pouco mais à categoria de base. E aí eu iniciei o trabalho da categoria de base pela Fundação Municipal de Esportes, trabalhando numa comunidade que era no Promorá 3, lá no Promorá 3, no Campo de Areia. Só que aí, com o início do meu trabalho e colocando a base exatamente como se fosse uma equipe profissional, eu trato a base, Cacá, exatamente como se os meninos fossem um profissional. É claro que respeitando a limitação do condicionamento físico, a limitação de algumas jogadas, de alguns treinos, mas eu trato exatamente como profissional, a parte de uniformes, a parte de bola, a parte de qualidade no treinamento. Então, eu comecei a dar esses tipos de treino lá no Promorá, no Areião que tem lá, e chamou muita atenção no início, tamanha qualidade e os resultados que deram. E aí o pessoal ficou muito contente com o meu trabalho, e aí eu segui em frente, logo já emplacando uma escolinha particular, que foi o Santa. Na verdade, no começo, Cacá, a minha escolinha se chamava Anjos da Bola. E aí, Antes da Anjos da bola. Bola.
E aí, tu já me conhece há muito tempo, no pensar, no querer divulgar a escolinha, eu via muita propaganda em televisão e aí eu via que havia uma propaganda muito grande do jornal Santa Catarina, que era o jornal realmente que era distribuído, né? Então essa propaganda era 2, 3 para o intervalos comerciais, Santa Catarina, jornal, você assina os tal. E aí me caiu a ficha, disse, pô, vou botar o nome da escolinha do nome do estado de Santa Catarina. Ao mesmo tempo, eu consigo ter a todo momento, vai que tem um pai que diz, ó, tem uma escolinha ali, pô, abriu, ela é muito legal, mas eu não lembro o nome, de repente passo a propaganda do jornal, o cara, pô, o nome da escolinha é essa, a escolinha Santa Catarina. Entendeu? Associa. Exatamente. Sim, e aí pegou muito fácil o Jornal de Santa Catarina, a Escolinha de Santa Catarina, pegou muito fácil. E a Escolinha Santa Catarina, eu tive um trabalho assim, dos uniformes, muitas vezes, agora o Marcílio lançou o uniforme do módulo lá, do desenho, mas já havia lançado o Marcílio o desenho da Igreja Matriz, o desenho do Bico Papagaio nas suas camisas. O Marcílio uma vez lançou. Só que já 2 ou 3 anos atrás, o Santa já tinha feito essa camisa. A gente já tinha feito o desenho da matriz de vários pontos turísticos de Itajaí, a gente já tinha feito na nossa camisa. Então, o Santa funcionou como base, mas ao mesmo tempo como um trabalho profissional, tanto que os ônibus, os micros que a gente viajava, era tudo de qualidade, com televisão, com conforto, para que os garotos pudessem jogar o melhor do futebol mesmo. E a gente trabalhou por muitos anos aí, realmente como uma equipe profissional, vencemos 132 campeonatos. A gente tem 132 troféus do Brasil inteiro, na qual a gente representou Itajaí e Santa Catarina. Que legal. Ô, Ingo, como é que era o vestiário do Santa? Como é que você se portava como técnico? Você era durão? Você metia a cara no dedo do menino, fazia o menino chorar se lembrando e aí mexendo com o emocional? Como é que era o vestiário do professor Ingo na época de treinador? A base é assim, a base tu tem que saber trabalhar a base muito forte para que quando tu chegue no profissional tu não tenha dificuldades de encarar um adversário, de encarar um técnico linha dura. Então, tu trabalha a base forte para esse garoto, quando crescer e chegar nos juniores ou num profissional, ele não abaixar a cabeça numa discussão ou não abaixar a cabeça numa resenha de vestiário. Ele tem que ter personalidade. A base minha era trabalhada, se eu jogasse com 10 jogadores, no caso do futsal, ou com 15 no futebol de campo, todo jogador meu, pelo menos 90%, poderia colocar a braçadeira de capitão, porque ele estava preparado psicologicamente para conseguir jogar e encarar o adversário de frente a frente. Então, a resenha de vestiário era muito forte, porque os garotos nossos, na sua maioria, eram jogadores todos de Itajaí região, aqui da nossa região. Então, tu trabalhando com garotos daqui, tu tinha dificuldade de jogar contra um Jaraguá, tu tinha dificuldade de jogar contra um Crona, tu tinha dificuldade de jogar contra um Tubarão no futsal. Por quê? Porque a maioria dos garotos vinham do Brasil inteiro para morar nos alojamentos em Jaraguá do Sul e jogar por Jaraguá. Ou morar nos alojamentos do Crona e jogar. Então, essas equipes, Joinville e Jaraguá, eles tinham garotos sub-13, sub-15, sub-17 do Brasil inteiro para representar a cidade. E nós não. A gente tinha garotos do Promorá, do São Vicente, do Imaruim, do Centro, de Navegantes, de Barra Velha, de Penha. Então, os garotos eram da nossa região, por isso que o trabalho tinha que ser muito forte para que não surgisse espaço de, psicologicamente, ele entrar com medo na quadra. Porque a gente jogava campeonatos do Super Esporte, Cacá, que a gente enfrentava equipes do Rio de Janeiro, equipes de São Paulo, equipes de Minas, e tu sabe que esse pessoal, quando vem de lá, no profissional, ele já vem com uma personalidade muito forte para intimidar. Tu imagina na categoria de base, os caras, quem é o Santa Catarina? Nunca ouvi falar em Santa Catarina, um time desse. A gente vai lá e vai atropelar eles. Aí é que a gente conseguia surpreender, porque eu conseguia colocar na cabeça do pai ou da mãe e do garoto ali, que aquele dinheiro que ela colocou ali no ônibus para ele viajar, para ele jogar, é o dinheiro que ela poderia ter comprado uma carne melhor, ter comprado um conduto de pão, ter comprado um produto para botar dentro de casa. Ela tirou esse dinheiro
para pagar a passagem dele para ele entrar no ônibus e ir lá jogar contra aquele time. E aí eu dizia, agora tu vai chegar aqui, tu vai olhar para o garoto e tu vai abaixar a cabeça? Não, se ela pagou, se ela te incentivou, se teu pai está te assistindo ali na arquibancada, no mínimo, tudo que tu tiver que dar, tu vai dar. E quando tu sair da quadra, tu vai olhar para trás e vai dizer, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Não deu, não deu. Mas se deu, geralmente dava a vitória. Qual foi o campeonato mais foda que tu ganhou, Ingo? Que tu lembra assim, que vitória, que título, que campeonato? Qual foi? Cara, teve um campeonato que eu pensei assim, ó, agora eu estou pronto para começar a sair da base e ter uns voos maiores, principalmente juniores e profissionais, porque eu senti que eu estava bem maduro naquele campeonato. Pronto, agora eu quebrei essa barreira, eu posso ir em frente. Que foi a gente foi convidado, devido a vários campeonatos, o Joinville Crona convidou a gente para jogar a Liga Joinvilense de Futsal. É um campeonato lá da região deles, então a gente foi um convidado especial para jogar, e jogava, era um campeonato muito forte, cara. Tinha Embraco, tinha a Tigre, que era uma das regiões, tinha o Crona, que era o Joinville mesmo, então a ABB também, tinha várias equipes, mas era um campeonato muito forte, até porque Joinville, Florianópolis, Blumenau, sempre tiveram campeonatos de futsal na base, Chapecó também, muito forte aí, os estaduais. Então, o campeonato que eu consegui vencer e tornar um jeito totalmente diferente de todos os outros foi realmente o Sub-15 lá de Joinville. Por quê? Porque a gente estava indo bem no campeonato, só que não havia assim, uma expectativa da gente ser campeão. A gente sabia que o normal seria ou o Crona campeão, ou a Embraco campeão, ou a ABB de Joinville campeão. Isso era o normal entre eles lá. A gente entrou só como metido mesmo, entendesse? E aí a gente foi caminhando. Só que chegou em setembro aqui em Itajaí, 2012, se eu não me engano, deu uma enchente muito grande, cara. 2008? O Ingo Júnior, que está aqui na sala, aqui, ele jogou esse campeonato com a gente. 2008 deu uma enchente muito grande aqui em Itajaí e alagou tudo isso aqui. E a gente parou, não teve mais como treinar, encheu o ginásio, tudo, a gente parou. Mas Joinville não sofreu tanto com a enchente. E quando chegou em novembro, Joinville começou a treinar. E a gente não tinha a mínima condição, porque as águas aqui ainda eram muito altas. E aí eles começaram a treinar. E a gente estava na fase da final. E na final a gente chegou junto com eles. Quando deu a enchente, a gente chegou na final com eles. Então nós estávamos numa ideia assim que a gente ia jogar tudo que tinha que jogar para tentar vencer. E aí, dezembro, dia 12 de dezembro, foi colocada a data da final e a gente não tinha onde treinar. Aí a diretoria ali do Colégio Salesiano cedeu a quadra de fora, a Verônica cedeu a quadra de fora, a Verônica, uma pessoa muito conhecida em Itajaí, e a gente foi para a quadra de fora de Salesiano e fizemos 2 treinos numa quadra de cimento. Outro detalhe, tá, Cacá? A gente jogava essa qualidade toda de futsal treinando no gramado sintético do camisa 10, ou no Paulinho. Então a gente jogava com bola de futsal treinando no gramado sintético. 16 anos o Santa treinou assim, gramado sintético. Nós não treinávamos. E a gente treinou 2 treinos ali com a Verônica, no Salesiano, fomos a Joinville, e eu já levei frases em cartazes, coloquei no vestiário, todo aquele aparato que tu conhece, né? E aí botei os garotos para dentro do vestiário, eles foram lendo as frases, começaram a chorar por ser emocionário, e tinha mensagem de pai, mensagem de mãe, e aí fizemos a roda, a gente rezou. Era quase impossível, era Davi contra Golias, tu venceu uma equipe sub-15 do Crona, porque a qualidade era muito alta. E aí os guris se abraçaram e começaram a rezar, e aí eu fui junto deles ali, falei algumas coisas, aí na roda eles choraram. Aí é um detalhe, Cacá, os caras que trabalham base profissional sabem, quando eles estão rezando, que eles começam a chorar, existe uma adrenalina que entra no atleta, que a pupila do olho delata de um jeito, é aquele negócio, ou tu vai para a guerra ou tu foge. E eles ficam preparados de um jeito que tu diz, dificilmente tu vai perder, cara. E assim, para resumir, Cacá, a gente venceu o primeiro tempo de 5-1, o primeiro tempo. O segundo tempo entrou naquele lado psicológico, tu diz assim, agora a gente já ganhou, então é só manter. E aí tomamos 5-2, 5-3, 5-4, faltando
3 segundos para terminar o jogo, num chute, cobrança de escanteio, num chute, faltando 3 segundos, a gente toma o gol de empate e leva para a prorrogação. E aí eu não sabia o que eu falava para eles, cara. Pô, a gente foi assim, ó, 3 segundos, foi assim, já tinham chorado. Cara, foi assim, ó, aí eu não sabia o que eu falava para eles, cara. E aí assim, ó, e agora? Eles tudo no vestiário, o que eu vou falar para esses caras, cara? Como é que a gente vai? Os caras vão triturar nós. Aí eu tô indo pro vestiário, vem um torcedor até mim, porque a torcida do ginásio lotado, vem um torcedor até mim e grita para mim assim, ó, Itajaí afundou. Porque a gente tava na enchente aqui, a gente viajou com Itajaí no fundo aqui. Cara, aquilo ali, assim, ó, sabe quando tu joga gasolina no fogo? Aquilo ali foi uma gasolina. Quando eu entrei no vestiário, eu falei um monte de coisa, só que no final eu falei para eles assim, ó, vocês rezaram tanto, vocês oraram tanto, vocês pediram tanto a Deus, Ele deu para vocês, Ele só está colocando uma provação só, que é essa prorrogação. Ele está testando o limite de vocês para ver se realmente vocês têm fé. E essa prorrogação é o limite da fé que ele quer dizer. Tu tem fé? Então eu quero ver se tu prova para mim agora. Então a superação é agora. Vocês têm que se superar agora. O jogo vocês tinham tempo normal para ganhar. Eu quero ver agora essa superação que ele colocou na vida de vocês. E eles voltaram para a quadra. E assim, Cacau, o Rodrigo Pita fez o 6-5, o nosso gol. O árbitro deu um tiro direto sem barreira contra nós. O Ingo Júnior estava no gol, conseguiu defender o tiro sem barreira, conseguiu defender. E aí, depois de nós aguentando o tempo todo, porque nós tínhamos 5 faltas para não fazer mais faltas, e a gente ficou aguentando. E aí o árbitro terminou o jogo 6-5 na prorrogação para a gente em cima do Joinville Crona. E a gente ergueu o troféu lá dentro de Joinville, lá de campeão de Joinville, cara. É impressionante. Lá Siri Mecânico, né? O Marcílio aprontou umas dessas lá em Joinville, sendo campeão em Joinville também, né? Isso mesmo. Então, quando o técnico Moisés Erget fala que tem que ser sanguíneo, que tem que ser forte, que tem que ser... Esse é o momento que eu digo assim, ó, esse é o lado sanguíneo, que diz assim, é aquilo que vence tudo, entendesse? Pois é. Ô, Ingo, mas tá muita perguntinha água com açúcar contigo. Eu quero saber dos teus gols contras também. Diz aí um campeonato aí que tu perdeu, que tu não acredita que tu perdeu o campeonato. Cara, eu joguei, na época, a gente tínhamos um campeonato de Itajaí muito forte, cara, e eu joguei um campeonato de Itajaí aqui com o Santa também. E havia um colégio, agora eu não me recordo o nome, era aqui próximo ao Porto de Itajaí, tinha um colégio que trabalhava o professor Marlon ali, e aí a gente jogou, para encurtar, a gente jogou a final com eles, e eu estava tranquilo que a gente ia vencer aquilo ali. Esse é o grande problema do futebol, quando tu está tranquilo, quando tu entra numa zona de conforto. Eu estava tranquilo, e a gente estava vencendo o jogo por 3-2 no final, era um time muito forte do colégio, e eu acabei tomando o empate, e no finalzinho um atleta meu fez uma falta no ataque, o Maicon fez a falta no ataque, e o Jorge, que era jogador desse colégio, ele teve um tiro direto para conseguir fazer, e no finalzinho ele cobrou o tiro, virou para 4-3, a gente não teve mais a mínima chance de conseguir empatar, então perdi um campeonato da cidade aqui em Itajaí, assim foi um dos mais doloridos que teve para mim, então foi algo que me marcou, foi perder um campeonato que eu acreditei que estava... Eu acredito que eu fiquei na ideia do treinador do Joinville. Ele tinha uma percepção que era tão tranquila, ele venceu um time de Itajaí. A mesma coisa eu pensei, que seria tranquilo o Santa, que tinha um treinamento muito forte, vencer apenas uma equipe que era de um colégio. E acabei sendo surpreendido e perdi o campeonato da cidade por esse colégio. Faz parte do esporte também, né? Ó, o Rangel Agnoli tá mandando aqui, ó. Conta a história do Fusca com cadeira de cozinha. Cara, isso aí foi demais. Eu vou ser rapidinho, né? Faz parte do meu trabalho, porque eu tocava a categoria de base, e como muitos professores nossos, a gente tem a base, mas tem um trabalho junto com a base. E eu trabalhava de promotor de vendas, e um dia de manhã eu acordei para ir trabalhar. Eu estava casado já com a Terê, e a gente tinha comprado um Fusca. E aí eu cheguei na garagem, que era um prédio, e olhei a garagem aberta. Eu olhei, pô, mexeram no Fusca. Mexeram, Cacá.
Os caras levaram o Fusca inteiro por dentro. Eles levaram tudo. Então, um cara imagina assim, ó, tu olha para dentro do Fusca, só tem o volante. Os caras levaram os bancos, o cinto, o extintor de incêndio, o freio de mão. Os caras levaram tudo, cara. Eles só deixaram o oco. Mas eu tinha que trabalhar, Cacá. Eu precisava ir trabalhar, porque era um trabalho que o vendedor tirava o pedido conforme a mercadoria. Só que eu tinha que ir para Joinville. O que eu fiz, cara, para mim conseguir dirigir o Fusca aí? Eu peguei a minha cadeira da cozinha, levei ela, era uma cadeira baixinha que o Ingo sentava, o Ingo Júnior era pequenininho, então a gente usava aquela cadeira para ele sentar. Coloquei dentro do Fusca a cadeira de cozinha, sentei na cadeira e fui dirigindo o Fusca sentado numa cadeira sem nada dentro. Só que ali em Pissarras, ali tinha um caminhão de porco na minha frente. E quem já andou atrás de um caminhão de porco sabe que é difícil, cara. O cheiro é muito forte. Fui passar o caminhão de porco. Quando eu estou passando, era em cima de uma ponte. 200 metros na frente tinha a polícia rodoviária com o carro parado já. O carro parado, fizeram sinal, eu encostei o Fusca. Só que eu encostei, Cacá, como eu não tinha o freio de mão, uns 500 metros na frente. Aí eu pensei, eu volto ou eu fujo. Mas eu pensei, pô, eu estou sentado na cadeira de cozinha. Se eu fugir, os homens vão me pegar. Pô, eu estou numa cadeira de cozinha, voltei, Cacá. O policial olhou na janela e olha só a ironia, ele olhou para mim na janela e disse, bom dia, tudo bom, cidadão? Eu disse, como tu pode ver, bom não tá, né, cara? Tá difícil a situação. E aí ele assim, por gentileza, a identidade. Eu disse, cara, a identidade minha não tá aqui. Aí ele assim, não tá? Eu disse, não, tá lá na prefeitura, porque eu vou jogar o campeonato de praia e minha identidade ficou lá na fundação. Tá, mas o que que houve? Cadê o cinto? Eu disse, não tem, cara. O extintor? Não tem. Os bancos? Também não tem. Sabe o que que houve? Aí eu disse, não, é que roubaram meu carro por dentro, levaram tudo essa madrugada. Tá, tu fez um BO, tu tens o BO? Não tem. Tá, então tu vai aonde? Eu vou trabalhar, cara? Não, pode. Aí eles vou. Ele pegou, foi lá no outro policial que estava lá atrás. Eles abriram o bloco, Cacá, disse, agora eles vão anotar a parte da frente, a parte de trás. Se eu vender o Fusca, não dá o preço da multa, cara. Aí o policial voltou. O policial voltou, olhou para mim. Ô, parceiro, vamos fazer o seguinte. Nós vamos te liberar, mas quando tu chegar em Joinville, tu compra um banco, pelo menos o banco e o cinto, coloca, e aí tu vem para Itajaí do jeito arrumadinho, que aí tu vai conseguir passar aqui e a gente vai ficar só de olho. Quando tu voltar, a gente vai ficar de olho para ver se tu colocou o banco e o cinto para a gente observar. Eu peguei e fui. Me liberaram, eu fui embora. Cacá, mas o brasileiro é assim, né, cara? O brasileiro é assim. Eu fui para Joinville com a cadeira e voltei com a cadeira, cara, porque eu estava sem dinheiro, né, cara? Não tinha como eu comprar. Então essa é a história incrível do Fusca, cara. Incrível, incrível. O André mandou que é o Colégio Radical. Era esse que você enfrentou? Exatamente, era o Colégio Radical. Tem o Normélio, o professor que tocava a equipe do Radical, é irmão do Normélio, do professor Normélio, acho que é Jaime, né? Professor Jaime. E aí a equipe do Radical lá, o Jorge lá, conseguiram vencer a equipe do Santa. Foi uma vitória impressionante do Radical. O Marlon, o treinador, o Marlon grita, faz a asa, faz a asa. Eu não sei de onde que ele dizia, mas eu entendia que a asa dele era para abrir e fechar as alas ali. Então ele sempre com aquela faz a asa. Então é a linguagem do futsal. O Leonardo Santos está aqui com a gente também. Deixa eu ver quem mais. A Rayane dizendo que estava lá. O João Pedro Castelano, Cacá, grande abraço, amigo. Valeu, João. Fala, professor. Não, que legal, cara. É bom que o pessoal lembre desses momentos aí. Futebol de campo também, a gente teve grandes vitórias assim no futebol de campo, sub-17, sub-20, vencemos equipes do Bahia, equipe do Náutico, do Remo. Eu tenho uma história do ônibus, Cacá, rapidinho, uma história que a gente ia para o ginásio. Nós íamos para uma final do Campeonato Sul-Brasileiro de Futsal em Balneário Camboriú. E a gente ia com o sub-11. Só que a gente não tinha ônibus, Cacá. Para ir de carro, o ônibus que chegava do Campeonato Sul-Brasileiro, do Náutico, do Vasco, dessas equipes que vinham nas férias da gurizada aqui em Itajaí, era aqueles ônibus de 2 andares, todo plotado.
O ônibus do Náutico, só para ter uma ideia, o ônibus do Náutico, no ano anterior, o Náutico tinha sido vice-campeão mundial sub-11. Mundial, Cacá. Ele foi jogar fora, não me lembro o país que ele foi, e essa garotada foi vice-campeão mundial. O ônibus deles era todo plotado com jogadores do Náutico. Então, quando chegava assim, o pessoal tirava foto e tal, e a gente ia para a final contra eles. A gente chegou na final, tá vendo o tamanho da importância do nosso sub-11. E a gente foi num ônibus que a gente não tinha. Eu fui na prefeitura, pedi o ônibus, e a prefeitura disse, não, a gente vai mandar um ônibus para ti. Eu disse, beleza. Ó, rapaziada, todo mundo de agasalho, do Santa, bonitinho, que nós vamos de ônibus. Chegou no camisa 10 o ônibus, Cacá, sabe? O ônibus era um azul com branco, que geralmente a prefeitura mandava para os velórios, cara. A gente chamava aquele ônibus de Papa Defunto. Era o Papa Defunto, porque todo velório em Itajaí tava o pessoal, geralmente era pobre, né, cara? Porque não, o rico não vai chamar um ônibus. Tava o pessoal ainda assim com Fusca, uma Brasília, pessoal de bicicleta e tal, e aquele ônibus branco lá, velho, cara, velho, levando o pessoal no ônibus para o velório. E aquele ônibus foi o ônibus que eles mandaram. Só para ter uma ideia, no meio do ônibus tinha um buraco desse tamanho que tu viu o chão, assim, ó. Então a gurizada foi daqui para Balneário, olhando pelo buraco para ver o asfalto passar, cara. A diversão deles, ó, os ônibus do Náutico, eu acho que a diversão deles era ver televisão, filme, desenho. O ônibus que a gente foi era um buraco no meio para os guri ver. Então eles ficavam ali vendo. Cara, quando a gente chegou no ginásio, Cacá, aquele ônibus do Náutico chegou assim, ó, todo mundo ali olhando assim, o ônibus do Náutico, cara. Oh, até eu. Aí uma hora eu me toquei, que os meus guri desceram do ônibus Papa Defunto, e eles ficaram assim, Cacau. Todo mundo assim, ó. Aí eu disse, pô, se eles ficarem olhando pro ônibus, nós não vamos chutar nem a bola para frente, cara. Eu disse, pessoal, ei, o ônibus não manda no jogo. O jogo é outra coisa, o ônibus é outra coisa. Ali é time grande. Fomos pro vestiário. Aí começou tudo isso que eu te falei. Conversa, fala, pai, mãe, futuro. Lembra de vocês, se vocês conseguirem ganhar um título desse, daqui a 5 anos tu vai fazer na época era o DVD, tu vai fazer o DVD, vai estar lá no teu DVD, campeão sul-brasileiro, vai conseguir e tal. Mas eu sabia. Eu sabia que o time dos caras era maquinado, pô, vice-campeão mundial. Resumindo, Cacá, tempo normal de jogo, vencemos o Náutico por 2-1, e a gente foi campeão sul-brasileiro de futsal aqui em Balneário Camboriú, vencendo aquele time maquinado do Náutico ali. Não precisa dizer que os pais eles não pularam da arquibancada, eles se jogaram da arquibancada e assim não tinha quem não chorasse. O momento foi um negócio, uma loucura mesmo, uma coisa impressionante, cara, impressionante. Que legal, Ingo. Do futsal, vamos falar de futebol então. A gente está trabalhando no Esporte Campeão, na cobertura do Marcílio. E eu queria te ouvir, com a tua experiência de futsal, do mundo do esporte, qual o potencial do Marcílio? Onde o Marcílio pode estar? Onde o Marcílio deveria estar? Cara, Cacá, a gente falou da base agora, porque tudo se começa ali, uma resenha com o professor, o Gersinho, a gente já conversou com ele, o Moisés também já começou em escolinha de futebol. Fico muito contente de ouvir essas pessoas falar isso, porque se hoje eu não estou no profissional, se hoje eu não consegui uma oportunidade melhor em Itajaí, nossa região, é porque o peso de trabalhar com escolinha aqui na nossa região é muito pesado, Cacá. E por ser daqui, entra aquele detalhe que santo da casa não faz milagre. Então, quando geralmente tu pode ter uma oportunidade no sub-20 ou, de repente, trabalhar um profissional, vem as duas informações. Ou porque tu é daqui, tu não tens a informação que quem vem de fora é mais informado, ou, não, o Ingo trabalhou com escolinha, não entende nada de profissional. Então, esse peso, para mim, pesou tanto no trabalho, como até hoje pesa ainda como comentarista esportivo. Então, tem muita gente que julga o meu comentário porque eu sou professor de escolinha. Tenho muito orgulho de ser, assim como eu paguei caro quando eu fui treinar a escolinha, fui treinar a categoria de base, eu paguei muito caro por trabalhar muito tempo no açougue. E eu não tenho vergonha de dizer que eu fui um jovem que eu trabalhei no açougue. Assim como eu trabalhei, Falcão também trabalhou ajudando o pai dele no açougue em Jaraguá do Sul. E a gente consegue superar. Então, é um peso que fica muito grande para a gente.
O Marcílio, cara, ele não é o que é por dois motivos. Primeiro, administrações que visaram mais o lado pessoal do que o lado do clube. Pessoas que entraram ali, talvez colocando um lado financeiro e pensando que iam ganhar o dobro em cima daquilo que colocaram e não deu certo. E aí, depois que vê que não vai conseguir o dobro do que botou ali dentro, quer ficar até o limite que vai tentar tirar pelo menos o que colocou ali dentro. E aí acaba cada vez se afundando mais. E aí as dívidas foram se alternando. E o outro lado foi o lado principal de não tratar a categoria de base como deveria ser tratado. Então, se não aprendeu no passado, agora mais do que nunca é o momento de aprender. Porque se a base não for tratada agora para que tenhamos jogadores sub-17, sub-20 no profissional, não vai conseguir melhorar mais no futuro. Se ficarmos nessa de depender de todo ano trazendo jogador de São Paulo, Rio Grande do Sul, e a gente não conseguir manter pelo menos um sub-20 para quando começar uma pré-temporada, o Marcílio ter aí 15, 12 jogadores para conseguir começar a pré-temporada com mais 10 jogadores de fora, aí o Marcílio começa a engrenar num futuro bem legal. Então, eu acredito que a base é o grande mistério que o Marcílio tem para o futuro ser melhor no profissional. Diz que a federação não valoriza o sub-20, não torna o sub-20 um campeonato obrigatório. O 17 e o 15 eu acho um erro muito grande da federação não tornar o 20 obrigatório. Porque pensa assim, Cacá, hoje, se eu for fazer um sub-20 aqui em Itajaí, eu consigo fazer um sub-20. E consigo fazer um sub-20 para disputar campeonato. Eu consigo fazer um sub-20 top. Por quê? Porque eu vou saber equilibrar. Eu estou falando do começo, Cacá. Eu vou saber equilibrar o lado do trabalho do garoto com o lado do treinamento. Hoje, se começar um sub-20 no Marcílio Dias, dificilmente vai conseguir um sub-20 para treinar todo dia e conseguir pagar o sub-20. Agora, se tu conseguir colocar o garoto trabalhando ou estudando, e pelo menos aí 4 dias da semana ele treinar com um bom trabalho, uma boa suplementação, tu vai ter um sub-20 de qualidade, tanto para jogar como para negociar para outros clubes. Então, o grande segredo está nesse 17 e nesse 20. Legal. Deixa eu mandar um abraço para o Nelinho. O Nelinho está aqui com a gente também. Muito obrigado pela audiência, galera. O Nicolas Nunes, Darlan chegou também. O João elogiando a live, live ótima. Valeu, João Vitor Pereira, direto de Joinville, acompanhando a gente. Ingo, a gente viu no Marcílio, pelo menos nesses 2 últimos anos, 2, 3 temporadas atrás, começou com o Vaguinho. O Marcílio com uma filosofia de um DNA ofensivo, jogando com 3 atacantes. Seria um 4-3-3 com variações, mas a gente viu isso na mão do Vaguinho, viu isso na mão do Paulo Foiani, tá vendo na mão do Moisés. 3 atacantes e o Marcílio querendo ser protagonista, querendo jogar para frente, jogar ofensivo, que virou também um discurso desde que o Jorge Jesus assumiu o Flamengo, o próprio Sampaoli no Santos, o jogar ofensivo, o fazer gols, e o Marcílio tem esse pensamento. Para ti, como treinador, como analista de jogo, qual é o melhor esquema tático para você ser ofensivo? É o 4-3-3? Eu gosto muito do 4-3-3, mas não gosto de jogar com 2 volantes. Eu gosto de jogar com um volante só. Então, a minha forma de jogar é um volante, faço 2 meias ali e coloco 3 ofensivos. Então, é claro que geralmente o terceiro ofensivo é praticamente um homem de surpresa, porque a impressão que fica na forma de eu gostar de jogar é que é um 4-4-2. Só que esse homem do meio ali, o quarto homem do meio, ele é o atacante, é o que forma o terceiro atacante. Então, o quarto homem do meio campo, ele é o homem surpresa, ele é o homem que sobe realmente nas infiltrações, na jogada que faz o meio. Então, não jogo com 2 volantes, porque acho que a equipe fica muito defensiva, fica muito presa ali entre o setor defensivo e o meio campo. Então, gosto de jogar com um volante, os 3 meias e os 3 atacantes. O típico, dois pontas abertos e o centroavante de área. E meu centroavante não sai da área. Quando ele sai da área, geralmente é para ele bater de fora da área. Mas ele tem a movimentação totalmente dentro da área. Eu não gosto do centroavante que vem buscar jogo, não. Gosto de ter um centroavante postado para que a minha equipe consiga sair pelo menos num contra-ataque rápido.
Ô Ingo, e com 15 anos de trabalho em base, agora a gente começa a ver os frutos, né? Tanto é que tem vários jogadores que trabalharam contigo, que começaram contigo e estão aí no profissional. Hoje no Marcílio o exemplo é o Luiz Senan. Como é que é para ti ver esses garotos, esses teus crias aí aparecendo no futebol profissional? Cara, eu fico muito feliz porque o pessoal não conhece a barreira que Luiz Renan, a barreira que muitos garotos aqui da nossa região conseguiram ultrapassar. Existe uma barreira entre o 15 e o 20 aqui em Itajaí. Quando tu faz 15 anos, 17 anos, aqui na nossa região, há uma lacuna tão grande que tu não consegue ultrapassar do 15 e do 17 para o 20. Tu não consegue, parece que tu chega ali e tu cai. Porque não há campeonatos importantes aqui. O clube aqui da nossa região não tem uma estrutura para conseguir manter esses garotos treinando sem ser trabalhar. Então, entra nessa idade, 15, 16, 17, o garoto começa a querer vestir uma camisa de qualidade, um tênis de qualidade, começa a ter aquela ambição de querer namorar, de ter um momento para sair, conseguir gastar um dinheiro aí num lanche, e ele não tem. Então, geralmente, o pai ajuda. Só que começa a ficar aquela cobrança. Como é que é? Ou tu vai jogar, ou tu vai trabalhar. Porque esse negócio de tu tá aí andando e não ter o que fazer é complicado. Jogar torneio, Cacá, como eu sempre citava na brincadeira com nossos atletas, jogar torneio do Zé da Couve, jogar torneio do Atravessa Lagoa, esse torneio que tu vai lá, ganha troféu, uma medalha e tal, é muito legal. Agora, tu jogar campeonatos estaduais, tu jogar Sul Brasileiro, tu jogar Copa do Brasil, tu jogar Campeonato Brasileiro, são campeonatos que têm uma visibilidade para que abra a porta para outros clubes. Então, não adianta um menino de 17, 18 anos, 15, 16, ficar treinando aqui e final de semana ele jogar o torneio do Zé da Couve, o torneio do Cacau, o torneio... Por quê? Porque é um torneio que, para ele vai jogar ali com um bairro, com a comunidade, vai passar o tempo, vai passar a semana, e ele não vai conseguir aparecer para aqueles clubes que realmente ele poderia ter um convite. Então, esse espaço de torneio na nossa região, de saber assim, o Marcílio vai jogar a Copa do Brasil Sub-16, vai jogar a Copa do Brasil Sub-18, o Camboriú, cara, ele tem uma história muito forte no futsal. Futebol de campo, ele conseguiu ser várias vezes campeão também estadual dentro do campo. Só que a estrutura é que não consegue manter, porque muitas vezes depende da prefeitura ao lado financeiro. Então não consegue sobreviver a própria categoria de base. Então, esse buraco que existe é que me dá os parabéns aí, essa garotada que conseguiram ultrapassar. Luiz Renan, o Cadu, Bruno Meurer, Thiago Silva, que jogou no Inter de Porto Alegre também. O meu garoto eu consegui levar para a Europa lá. Então, ou é assim, ou tu pega o garoto e leva para a Europa, ou como eu fiz a pergunta para o Nenê Vanucci ali, eu disse, Vanucci, Nenê, qual é a dificuldade dos nossos garotos não ficar no Marcílio, não então como estava o Barroso aí, o Barroso fazia um trabalho muito bom de base, foi 2 anos campeões, no Camboriú. É porque quando esse garoto começa a melhorar no futsal, começa a aparecer, o pai pega ele, leva para o Atlético Paranaense. Pode ver, se a gente for no Facebook, tu vai ver foto dos nossos garotos aqui da região, no Atlético Paranaense, no Inter, no Grêmio, em vários times que saíram daqui e o pai levou para lá. Os garotos do Barroso, da primeira leva, que foi campeão catarinense da Série B juvenil, a maioria tá no futebol mais forte, né? Tem guri no Paraná, tem guri em São Paulo, ou então foi jogar amador, futsal e tal. É complicado fixar aqui, né, professor? É uma pena isso, né? E a gente tem uma leva muito boa. O Barroso fez um trabalho extraordinário no Sub-17, conseguiu 2 títulos, mas exportou, né? Não ficou por aqui. Exatamente. E aí, Cacá, o grande segredo da gente se dar bem no nosso futebol, o Darlan, o Marquinhos, todo esse pessoal que está aí junto com a gente assistindo a nossa resenha, cara, a live do Cacá, o grande segredo é assim, tudo se começa na escolinha, categoria de base, escolinha até os 15 anos. Depois dos 15 anos, ou tu joga ou tu vai estudar. Escolinha até 15 anos, né? Depois dos 15 é a base. Aí é qualificar só os jogadores que podem chegar ao profissional. Depois o profissional. Então, a gente sempre cita o Marcílio porque é o da terra.
tu tem que ter uma escolinha com o nome do Marcílio, escolinha do Marcílio. Por exemplo, nós temos ali o Fiuza Lima. É um campo que tem a diretoria do Fiuza Lima, para mim, uma das melhores aqui da nossa região, tão organizado que eles são. Tu tens o campo do Fiuza Lima. Tu coloca a escolinha do Marcílio no Fiuza Lima. Professores do Marcílio Dias para tocar a escolinha. Cobra uma mensalidade de R$100 por mês. Cobra a mensalidade de R$50 para quem é sócio do clube. O cara que é sócio é 50 para o filho dele treinar. O pagamento da escolinha vai pagar os professores e vai pagar o material de treino. O Marcílio não vai ter gasto com escolinha. A própria mensalidade da escolinha faz a sobrevivência da escolinha. Mas é assim, ó, é os uniformes do Marcílio. Se o Marcílio tem casas da água na frente do profissional, na categoria da escolinha vai ter casas da água na escolinha. Porque se um empresário da Casas da Água vê a importância de ter um nome na frente da camisa do profissional, tu imagina o empresário da Casas da Água ver um nome na camisa de uma criança de 5, 6, 7, 8 anos. Para ele aquilo ali é muito gratificante. Então a escolinha se paga com a mensalidade. A categoria de base, tu faz um trabalho do Marcílio, uniforme do Marcílio. É um coordenador que faça todos os treinos do 15, do 17 e do 20. Que vá visitar o local de treino, que converse com o professor, que uma vez por mês faça a organização dos professores da escolinha, os professores da categoria de base, 15, 17 e 20, e organize como está funcionando toda aquela estrutura, porque aí a coisa vai andar. Enquanto a escolinha for do Serginho, do professor Ingo, do Paulinho, do Ricardinho, a escolinha está sendo mantida pelo Joãozinho, não adianta, cara. A escolinha tem que ser do Marcílio Dias, ligado desde o sub-9 até o profissional. Tá assistindo a gente o Daniel do Crona, tá mandando um abraço aqui pro professor. O João Vitor Pereira tem uma pergunta aqui da Série B do Catarinense, provavelmente vai começar no fim de agosto. Os favoritos para subir. Ô, João, a gente falou no Esporte Campeão Debate, vamos comentar sobre isso amanhã no Esporte Campeão Debate, beleza? Professor, queria perguntar para ti... Estou tomando essa água que a Tere botou na frente da televisão, disse para mim tomar um pouquinho, para dar uma benzida. Dá uma respirada. Ô, professor, queria que você contasse a tua experiência de morar em Portugal. Eu sei que tem algumas histórias aí, na época de Europa. Como é que foi se mudar para Portugal? Você acompanhava o Igor, né? O teu filho. Queria que você falasse sobre essa experiência de morar em Portugal. Cara, a gente foi para Portugal naquele início da conversa que eu te falei, a qualidade, um abraço ao Daniel lá do Crona, lá o pessoal do Joinville, mesmo depois daquela vitória, até hoje tem uns que são advogados, Cacá, outros que foram por educação física, outros que são jogador também, até hoje eles conversam com a gente, é uma amizade muito grande com esse pessoal do Joinville. Dentro daquela qualificação que a gente tinha de um rendimento muito forte, a gente jogou um campeonato na qual os garotos nossos foram convidados para jogar um torneio na Espanha, para representar a Gomes da Costa na Espanha. E aí iniciou toda a saga aí das minhas viagens, porque eu fui para a Espanha com a equipe, nessa o Igor estava presente, outros jogadores também aqui de Itajaí, jogadores da escolinha do professor Fabiano também foram para Portugal, alguns para a Espanha, alguns pais, e o pessoal do SESI também, do professor Felipe Paniagua, todo o pessoal aqui. E aí começou a saga, comecei a viajar muito para a Espanha, e depois o Igor recebeu um convite do Rio Ave para jogar lá em Portugal, e eu fui acompanhá-lo lá, e a gente foi para a cidade lá da Póvoa do Varzim, que é uma cidade onde o Paulinho Portugal jogou, e a gente morou em Vila do Conde. E aí, combinando que era uma cidade litoral. Vila do Conde, para quem nos acompanha, Vila do Conde é como se fosse Itapema. Vila do Conde é idêntica a Itapema. No litoral, no verão tem muita gente e no inverno é muito tranquilo. E aí eu pude lá ficar com o Igor treinou muito forte lá no Rio Ave. O Rio Ave é uma equipe da Série A do Campeonato Português. Teve grandes goleiros lá no Rio Ave lá. E aí eu fiz um trabalho também lá na categoria de base, consegui trabalhar um pouco lá no Rio Ave, fiz o meu curso de treinador de futebol lá em Portugal, aproveitei o período que lá e me formei lá como treinador de futebol.
peguei toda a filosofia dele lá. Então, quando o Jesus faz algumas coisas aqui, mais ou menos eu estou entendendo ali qual é a filosofia dele. A maioria lá dos treinadores, talvez eles não vençam, porque eles têm muito essa ideia, Cacá. O medo de perder não pode tirar a minha vontade de vencer. Então, eles trabalham sempre com essa filosofia que não pode ter medo de perder, não. E aí eu fiquei lá no Rio Ave por muito tempo, no inverno lá. O inverno de Portugal não é fácil. O que dificulta muito lá, Cacá, é que quando tu é turista, tu se sente muito bem lá, cara. Mas depois que tu vira morador de Portugal, aí tu começa a ver que há uma concorrência, assim, que sempre, primeiro o nosso e depois o deles ali. Então, eles vêm aqui mais para assim, se aventurar e a gente tem que trabalhar. Então, o brasileiro é tratado um pouquinho diferente, assim, em segundo plano, porque primeiro eles, depois os brasileiros. Mas tem uns negócios muito legais. Eu fui pegar um elevador no apartamento e aí o elevador parou, tinha duas velhinhas dentro, cara, duas senhoras, é o apartamento onde a gente morava lá do clube, então era comunitário. E aí abriu a porta e eu olhei para a velhinha e eu disse, espera, Buenas, tudo bem? Tudo bem. O elevador sobe? Porque aqui a gente fala, né, cara? Todo mundo vai na porta, tá subindo, tá descendo, o elevador sobe. Aí a velhinha diz, não, o elevador está parado. Aí eu olhei para ela, só pode estar de brincadeira, né, cara? E aí assim foi, não, o elevador está parado. Eu disse, não, beleza, cara. E tem algumas coisas que tu tem que se acostumar lá, que tem é o do bem... táxi também, né? Tem o do táxi, cara. O Igor foi jogar bem no início, quando a gente chegou, que eu não estava ainda fazendo alguns trabalhos lá no Rio Ave, então eu não viajava com eles, eu não ia com eles, eu estava no particular. O Igor foi jogar e aí eu queria ir ver o jogo do Igor, então eu não queria ir. Fui pegar um táxi, que era uma cidade vizinha, e aí eu disse para ele, a cidade era Famalicão, é uma cidade, tem um clube lá que é o Famalicão, um clube bem legal da Série B do português. E eu disse para o motorista do táxi, bom dia, tudo bem? Ele disse, tudo bom? Preciso ir a Famalicão. Quanto custa? Quanto tempo leva para daqui a Famalicão? Quanto tempo eu levo para chegar lá? Aí diz o motorista, depende da velocidade do carro. Aí eu fico olhando para ele, ele está me tirando, só pode. E não é, cara, eles falam assim com a maior inocência, assim, e tu acha que ele está te tirando, mas eles são bem isso, cara, eles são bem tranquilão. Eu posso falar do dane-se lá, como é que se fala, ou não pode falar na live aqui? Claro, claro. claro. Eu estava andando no trem, porque se nós fizermos uma live em Portugal, não vai ter problema. Eu estava andando no trem, e lá no trem, lá, e eu não tinha percebido isso lá. E lá, aqui, quando a gente fala alguma coisa, vai ter um negócio, vai, dane-se, aquilo ali tem, dane-se. Lá o dane-se para eles não têm essa maldade. O dane-se para eles falam normalmente. Então eu estava no trem, tinha uma senhora conversando com a outra, e eu não sei o que deu ali, que a outra velhinha falou para ela assim, foda-se. Eu olhei, égua, cara. Então, Cacá, o dane-se lá, como a gente fala aqui, dane-se lá, para eles é o foda-se. Para eles, foda-se é a coisa mais normal do que dizer dane-se aqui. Então, tu ouve torcedor, escolinha, tu ouve direto lá os caras falar o normal, foda-se. Maravilhoso. O Darlan tá aqui com a gente, mandou, para nós, os clubes menores, temos muitas vezes dificuldade de dar alojamento e de trazer atletas de nível mais alto. Interessante é formar em casa e isso começa com as escolinhas, a opinião do Darlan Soares, que também faz o trabalho aí no Atlético Itajaí, né, professor? O Darlan trabalhou em Brusque também, o professor Fabiano também trabalhou em Brusque, vários professores trabalharam em Brusque, professor Marquinhos do Itajaí trabalhou com o Trevo, trabalhou com categoria de base, então vários que pertencem lá no Trevo, no Itajaí, no Trevo, trabalharam com a base, e o que eu falo, eles sentem como se fosse um espelho. Dificilmente Darlan, dificilmente o pessoal que trabalha com a base aqui da nossa região vai conseguir talvez chegar ao profissional numa equipe, não vou citar não, mas uma equipe da nossa região, de repente um Metropolitano, um Brusque, no profissional, um Camboriú, um Marcília, porque a gente é muito conhecido aqui na região por trabalhar a base. E aí quando eu te digo que a gente vê o professor Gersim, a gente vê o professor Moisés Ergt, a gente viu o professor Chiquinho Lima, que conversou com a gente essa semana, eles vieram exatamente da escolinha de futebol, depois foram para a categoria de base e hoje. Porque quando tu vê um jogador bater na bola no profissional, movimentar em campo, ter dificuldade em algumas coisas,
o professor da escolinha da base, ele sabe exatamente. Teve um goleiro aqui em Itajaí, cara, tu sabe, tu trabalhou comigo. Quando ele quebrava a bola, ou quando ele batia a bola de chão, eu dizia para ti, Cacá, não teve base. Porque a quebrada dele e o trabalho de perna dele, cara, ele era o típico goleiro do colégio, assim, que joga no colégio. Quando chega o pai para ti, Cacá, o pai chega assim, ó, meu filho joga muito. Joga? Ô, meu filho come a bola. Tá, mas ele joga onde? Porque tu faz a pergunta pensando assim, ó. Aí ele vai dizer que jogou pelo Avaí, campeonato estadual, jogou pelo, sei lá, o Joinville, ou jogou pelo Maqui, mas jogou estadual. Não, meu filho, na hora do recreio no colégio, ele joga muito, o pessoal fica de bobeira com ele. Aí tu tá olhando para ele e de repente faz assim, ó. Então tá. Então tá, né? Mas aí quando tu coloca ele a jogar no meio do pessoal que já joga estadual, joga campeonatos grandes, aí ele acaba se intimidando porque o nível de competição é essa dificuldade que os nossos garotos aqui em Itajaí, quando vem garoto do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, quando esses garotos nossos vão jogar junto com esses garotos daqui, eles sentem essa dificuldade, porque lá o campeonato é um nível muito superior. Tu imagina um garoto sub-20 jogando aquela copinha de São Paulo e tu pega um garoto nosso sub-20 que joga só o catarinense aqui, o nível é muito alto, cara. Cauã está aqui com a gente também. O Matheus Fontana mandou: amiga, eu só tenho um. Parabéns pelo trabalho de vocês, sucesso sempre. Essa frase é do professor Ingo, né, Matheus? Essa eu não posso contar. Essa é realmente... Pessoal, os homens já entendem, né? Os homens... Só eu falar que amiga, eu só tenho um que 54 anos, ele nunca me traiu, sempre nunca te decepcionou? Ali. Nunca me decepcionou, sempre tranquilão ali. Então, esse é meu amigo, esse eu confio, entendeu? Então, por isso que eu digo, amigo, eu só tenho esse, é só isso que eu tenho. Os outros é tudo parceiro aí, tudo camarada, ainda mais nessa área do futebol. Essa área do futebol é muito complicada para te ter confiança em alguém, Cacá. O João falando aqui dos estádios, né? Aliás, é pauta do Esporte Campeão dessa semana, vamos falar dos estádios. O Nação vai jogar no estádio do América, viu? Se a gente cobrir a Série C, vamos conhecer um estádio novo aí. O estádio do América lá de Joinville vai receber os jogos do Nação. Agora, Ingo, quero falar de um assunto sério, tem a ver com base, tem a ver com futebol brasileiro. Amanhã completa 1 ano e 4 meses da tragédia do Ninho do Urubu. Ano passado, quando aconteceu a tragédia, eu te levei lá para a TVB para comentar sobre a tragédia. A gente tinha 2 catarinenses que foram vítimas, né? Acho que um passou por você, se eu não me engano. E você se emocionou bastante, foi uma tragédia que emocionou o Brasil. Queria que você falasse aí, quase 1 ano e meio depois da tragédia, e o Flamengo tinha como referência o tal do Ninho do Urubu, mas os meninos estavam improvisados lá naqueles containers, né? Mas presumo que você conhece estruturas muito piores do que tinha o Flamengo, e com o risco de ter uma tragédia também com garotos, com menores de idade, envolvendo sonhos, né? Pessoas muitas vezes pobres, que têm o futebol talvez como o futuro de vida. Então queria te ouvir sobre isso. Amanhã vai fazer 1 ano e 4 meses da maior tragédia do Flamengo, talvez aí do futebol brasileiro. O mais interessante, Cacá, que tu lembra agora de 1 ano e a gente conversávamos, eu, você e o Graciliano, né? A gente estava falando sobre mortes, né? E a gente estava tudo batendo papo, eu, tu, Graciliano, e hoje a gente já não tem ele aqui também, né? Então, naquela ocasião que eu falei sobre isso, Cacá, até chorei no programa, porque era muito recente a vinda do Igor de Portugal e ele ia para os Estados Unidos, ele estava com passagem marcada, que ele já estava indo para outro clube lá, e eu senti no coração, porque quem é pai que tem filho na categoria de base, como eu tive, 2 ali, o Júnior e o Igor, tu tem lugares que tu leva eles. Eu deixei o Igor num lugar em Curitiba, eu não vou citar nome para não fazer a coisa do jeito... Eu levei o Igor para um lugar em Curitiba para ficar num alojamento, cara, de um clube, que quando eu vim embora, cara, eu acho que eu vim chorando de Curitiba, pelo menos até Joinville, dentro do carro. E o meu coração, literalmente, o meu coração ficou em Curitiba. Parece que o meu coração ficou e eu voltei. Porque era um local assim que o banheiro não tinha estrutura, os alojamentos eram colchão puro, e eu pude observar algumas coisas assim que não estava com aquilo. Só que o clube que o Igor ia jogar era um clube muito importante, cara.
Então, ele dizia para mim, cara, eu vou ter que passar por isso aqui para me chegar nesse clube importante. Desculpa te interromper. O Instagram libera apenas 1 hora de live. A gente tem 20 segundos. Então vai derrubar, mas a gente volta para encerrar, beleza? Ó, tem 15 segundos, ele vai derrubar. Tá bom? Vamos aguardar então, aí, manda aí que a gente termina. Que resenha, hein? Pois é, passou rápido. Ó, 8 segundos, gente. O Instagram vai derrubar, mas a gente vai voltar para terminar a live, beleza? Então, estamos de volta aqui ao vivo para encerrar a live com o professor Ingo. A gente estava falando sobre a tragédia do Ninho do Urubu. Amanhã completa 1 ano e 4 meses. O Ingo estava falando sobre a situação da base, né? Infelizmente, a gente tem tá aqui para a gente completar. A gente tem mais um pouquinho de resenha ainda para a gente fechar. Vou deixar disponível também, acho que no IGVTV, não sei se dá para colocar no YouTube também, mas vou disponibilizar a live depois completinha. Professor Ingo, então falávamos sobre a tragédia do Ninho do Urubu. Infelizmente, a gente tem que lembrar 1 ano e 4 meses a partir de amanhã. E ainda tem famílias que infelizmente não conseguiram aí, as negociações com o clube não avançaram, a pandemia também atrapalhou. Mas o professor participou no passado da TVBE e comentava sobre esse momento difícil e que nem todos os clubes têm a estrutura que tinha o Flamengo. E mesmo assim o Flamengo acabou sofrendo com essa tragédia, né? É verdade, Cacá. Mandar um abraço pro Léo. Eu penso em treinar jiu-jitsu, Cacá, só que as minhas pernas com o joelho rompido aí, talvez eu não possa fazer trabalho de perna. Agora, da cintura para cima, dá para mim tentar dar alguns golpes aí. Ó, o Léo tá assistindo. O Léo é professor de jiu-jitsu aí. A Terezinha disse ali na cozinha, não vai dar? Ô, Léo, o que tu acha do canal Ingo aí, ó? Então, Cacá, eu estava dizendo que... Então, a gente tem um filho que treina, a maioria tem os filhos que vão na categoria de base, e hoje, Cacá, é assim, ó, tem muitos lugares, não é pouco, tá? É muito, a maioria aí, 80%, que não tem a mínima condição de alojar. Aquilo que aconteceu no Ninho do Urubu, aquilo ali, cara, para alojamento é elite da elite da elite, tá? Dali, então, eu deixei o Igor em vários locais, assim, que o chuveiro é um cano na parede, frio, o colchão, ou ele tem a capa, ou ele é na espuma. Então, e tem outro problema em categoria de base. Geralmente, categoria de base, já existe a equipe montada, já existe um grupo. Então, eles formam um grupo que, quando chega um garoto de fora, por exemplo, tem um grupo que tem o lateral, o zagueiro, o meio-campo, o atacante, o goleiro. E aí, quando chega um cara de fora, esse grupo de 7 ou 8, ele começa a minar o garoto que veio de fora para ele não ficar. Então, geralmente, eles não tocam a bola para ele, eles dão pressão nele no vestiário, geralmente some o fio do carregador dele. Então, eles dão, de noite, uma pressãozinha psicológica nele. Não, vai embora, vai embora, vai embora. Então, existe essa pressão na categoria de base. Por isso, tem que estar muito bem preparado para conseguir. E se tu for conversar com, geralmente, como eu já conversei com alguns organizadores, eles dizem para ti, cara, tu quer uma situação melhor, vai para casa. Pô, cara, mas é categoria de base. Pô, os caras, de manhã eles comem pão com salsicha. Meio-dia, macarrão com salsicha. À noite, cachorro quente. Meio-dia, arroz com salsicha. Então, quer dizer, é salsicha, arroz, salsicha, pão, salsicha, pão. De manhã, às vezes, dá um diferente. Aí, qual é que dá o diferente? Pão, margarina e tangue de laranja. Ah, estou falando do suco aí, porque geralmente é o mais gostosinho que tem o tangue de laranja. Então, é o que rola ali. Então, ele come isso aí, cara, e tem que correr o tempo todo, correr. E aí tu diz assim, como é que um cara desse vai se preparar fisicamente? Como é que vai conseguir ter uma qualidade na base? Porque a maioria, assim, nós temos 2 problemas na base, tá, Cacá? 2 problemas de alojamento e tudo, já que nós estamos falando dessa dificuldade lá da garotada. É assim, ó, quando tem muito que investe, o garoto não fica no clube. Quando tem pouco, geralmente esse pouco não é investido na base. Porque esse pouco que seria da base vai para o profissional. Porque o clube tem tanta dificuldade de manter o profissional que se ele botar o dinheiro da base na base, ele acaba talvez perdendo o profissional. E o clube sem o profissional não tem a base. Então,
essa é a grande dificuldade. Aquilo que aconteceu no Ninho do Urubu ali foi uma tragédia realmente. É claro que nessa hora quer se achar culpados de tudo que é jeito, mas tem que ter um cuidado com o que se faz ali. Só que, na minha opinião, foi uma tragédia, não foi nada induzido. É uma tragédia que aconteceu. Mas tem lugares aí que eu vou te contar assim, ó, os conselhos tinham que fiscalizar, porque a tendência é um pavio, tá? A tendência de acontecer em outros lugares é muito próximo disso, tá? O Cauã pergunta para o professor se ele conhece o irmão dele, o Periquito. Cara, o Periquito, ele recebeu o apelido lá no Santa, tá? Ele hoje é um cara aí que apoia o Marcílio Dias, ele vai no Marcílio Dias, ele jogou com a gente no Santa, só que o Periquito, ele é aquele cara intermediário, Cacá, porque assim como existe aqueles que a gente falou que iam chegar, que foram ao profissional, o Periquito era um cara que ele foi mais pela força do que pelo talento. Só que assim, ó, quando chegou naquele espaço de não saber o que fazer, profissional, trabalho, ele foi se virar no trabalho. Só que aí ele teve o benefício de treinar com a gente, do jeito que a gente trabalhava. Ele teve o benefício, Cacá, se tu não deu para o futebol, tu vai ser um ótimo cidadão. Porque eu costumo dizer que o futebol é um sonho, mas o estudo é uma realidade. Então, a gente não formou jogadores somente, mas formamos homens de caráter, de personalidade, de pai de família. Então, a gente tem muita gente hoje que virou pai de família e é formada aí principalmente nas faculdades, e outros que não tiveram devido ao trabalho tão forte, tem uma faculdade da vida aí muito educada. Perfeito. Um abraço para o Leonis Felchak, que está aqui com a gente também. Abraço, Léo. O Leonis parceiro, está sempre acompanhando o nosso trabalho. Ingo, para a gente fechar, eu queria fazer um joguinho contigo, que é o Só Pode Um. Vou te dar 2 opções, você só pode escolher uma, beleza? Vai, manda aí. Vamos lá, futebol ou futsal? Hoje, futebol. Cadeira ou arquibancada? Cadeira. Cadeira, professor? A minha idade já é mais tranquilão, né, Cacá? Eu já vou ali como uma pipoca, já não me emociono tanto, né? Mas eu já furei bastante a bunda na arquibancada. A arquibancada lá... hoje a arquibancada está mais lisinha, mas já teve ali salpicada ali. Quando tu vai tomar banho, tu passa a mão, tá tudo assim para dentro, assim, já salpiquei bastante a bunda na descoberta. Hoje eu vou de cadeira. Brasil ou Portugal? Brasil, tranquilo. Brasil treinador... Brasil tranquilo, para dizer assim, ó, tem muita gente que diz assim, ó, eu tenho o sonho de morar na Europa, só tenho o sonho, tá? Se tu tiver o sonho de viajar e passear e conhecer, vá. Vai que tu vai se encantar. Eu digo que Portugal descobriu vários lugares, mas o deles, o mais bonito, eles ficaram para eles. Mas no caso do Brasil, não. A felicidade mora aqui no Brasil. Ingo treinador ou Ingo comentarista? Cara, treinador. Meu sangue é mais para treinador. Eu estou ali na experiência. Marcílio campeão catarinense ou Marcílio campeão da Série D do Brasileiro? Marcílio campeão da Série D do Brasileiro, porque é o segundo passo que a gente precisa dar. O catarinense, a gente tem todo ano aí uma chance de conseguir o título, mas a conquista da Série D ela vai ser uma só e a gente já vai para uma nova edição muito importante no calendário. Precisamos igualar o Brusque, né? Também tem isso, né? Também tem isso, os marrecos lá, os peixeiros aqui, a gente vai batendo de frente aí. Ó, o Fabiano Peixer da TV Bruscão tá assistindo a gente. Ele mandou mais uma aqui, ó. Marcílio ou Barroso? Não, o Barroso não tive a oportunidade de acompanhar o Barroso. O Barroso ficou 50 anos parado, então a minha vida foi o Barroso parado. Então, tanto que quando a gente ia lá cobrir, Cacá, você, Jean, o próprio Jânio, quando a gente cobriu lá, o Jânio Flávio, a gente via, na maioria dos torcedores, era um pessoal mais de cabelinho branco ou pais da escolinha dos garotos que estavam treinando no Marcílio. Mas, assim, fiel, somente os de cabelinho branco lá que resolveram não trocar. Hoje, dificilmente um cara da minha idade, da tua idade,
vai poder dizer que torce ou torceu para o Almirante Barroso. Quem torce por Almirante Barroso geralmente é porque tem alguma bronca com Marcílio Dias, aí acaba indo torcer pelo Almirante Barroso, porque o Almirante Barroso não conseguiu se firmar no cenário catarinense. É uma pena, porque conquistou títulos, teve a chance, mas não conseguiu se firmar. A gente deu moral pro Barroso porque tinha que dar, era o time da cidade junto com o Atlético Itajaí, como a gente dá moral, como a gente dá moral também pro Marcílio e particularmente o Brusque bem na Série B do Brasileiro. Vou dar moral pro Brusque também, é da nossa região. Foi brincadeira ali do Fabiano Peixe da TV Bruscão. Um abraço, Fabiano. Ó, espera a gente, estamos chegando aí na Série C, hein? Ano que vem vai ter Marcílio e Brusque na Série C, hein, professor? Só para complementar, Cacá, é porque o que foi feito com a gente ali mostra o nível do nosso profissionalismo. A gente literalmente abraçou o microfone e disse, a gente vai ajudar a subir quem tem para subir. É de Itajaí, vai subir o Marcílio? Ajudamos a subir o Marcílio. É de Itajaí, é o Barroso? Ajudamos a subir o Barroso. É o Clube Atlético Itajaí quer subir, vamos ajudar o Itajaí a subir. E vai subir e a gente vai dizer, subiu, e a gente vai ter a tríplice, vamos ser tri, né? Subimos o Marcílio, subimos o Barroso e vamos subir o Itajaí. Vamos ser tricampeão. É isso aí. Dentro da profissão, porque a gente é profissional. Professor, muito legal o bate-papo contigo, acho que a resenha foi muito legal, quem assistiu também tenho certeza que gostou. Vou tentar disponibilizar aí nas redes sociais para o pessoal acompanhar depois, se quiser assistir de novo, para quem não conseguiu assistir tudo, mas acho que foi muito legal. Acompanhe eu e o professor Ingo, a gente está no Esporte Campeão, facebook.com.br Esporte Campeão, transmissões, programas de debate, a gente está junto falando de futebol. Professor, um abraço, gratidão, obrigado pela participação. Um abraço, deixa eu só te mostrar o meu camarada que chegou aqui, então não posso deixar de mostrar ele. Vem cá. Peraí, Cacá. Sai aqui. Olha aí, Cacá. Esse é quem? Esse é o Hulk? Esse é o Máximos. Ah, esse é o filho do Hulk, então. Esse é o filho do Hulk. Ele tem 4 meses e pesa 31 quilos, Cacá. É um menino. Caramba! Esse que é o legal, Máximo. professor. Esse é teu amigo também? Olha, os dois que eu tenho, tá? Desse mundo animal, é os dois que eu tenho. Eu sei que eles não vão me trair, então, são parceiros para tudo. Tu quer ver se ele é teu parceiro? Tu pega 2 carros, abre o porta-mala, bota um cachorro num e bota tua mulher no outro. Fecha e deixa 1 hora os dois ali dentro. Quando tu abrir o porta-mala, tu vai descobrir quem é teu amigo. Aí tu vai ver o que é. E ele fala isso com a mulher dele do lado, né? Tereza, que é? O cachorro vai pular, vai te abraçar, vai te lember, vai... É, amigo. Agora abre o outro para te ver. Abre e sai correndo, né? Ó, gente, obrigado pela audiência. O Chiquinho tá mandando parabéns. Chiquinho Lima é o convidado de quarta-feira da live do Kaká. E todos os dias vou estar aqui fazendo live, conversando com o pessoal, tá? Professor, mais uma vez, obrigado. Uma ótima noite para ti. Valeu, Kaká. Obrigado pelo convite. Como eu te falei lá no comentário, legal por ser o número 1. Faz parte do meu uniforme, então já sempre joguei com a 1, foi o 1. E agradeço ao convite aí, Kaká. Vai ser sucesso, com certeza, a tua live. Eu vou acompanhar sempre que tiver oportunidade. Abraço. Amanhã, 9h30 da noite, Rangel Agnolin, hein? Direto de Chapecó, vai conversar com a gente. Professor, um abraço. Valeu, galera. Amanhã ele vai contar a história do chinelinho. Quero ver se ele vai contar. Tchau, gente. Valeu. Um abraço. Valeu.